Olá, meu nome é Célio Sauer, eu sou advogado e nesse vídeo eu vou tratar sobre termo de responsabilidade, carta convite, quais são os riscos para quem toma e para quem faz. Se você tem interesse nessa informação, inscreva-se no nosso canal, deixe seu gostei do nosso vídeo, não esqueça de diariodacidadania.com e também das nossas outras redes sociais, do Instagram, do Twitter, do Facebook, porque lá nós temos informações e notícias todos os dias para você que pensa em vir a Portugal. E mais, não esqueça, além de se inscrever no nosso canal, ative o sininho, porque o YouTube não tem encaminhado as notificações dos vídeos novos para muitos dos nossos inscritos, porque eles não estão com o sininho ativado. Então, ative o sininho você também e fique por dentro de todas as novidades, de todas as informações que nós temos aqui no nosso canal. Para você hoje que está a vir para Portugal, para você que já vive em Portugal legalmente, sendo um nacional português ou um nacional de um país do espaço europeu que está aqui legalmente, ou até um estrangeiro de um país terceiro que está a residir com autorização de residência em Portugal, você pode fazer a carta convite. Preste atenção, quem está em processo de legalização ainda não pode fazer a carta convite, não pode se responsabilizar por uma pessoa que venha visitá-lo, porque ainda não é residente, não é considerado residente em Portugal. Da mesma forma, um português que não vive em Portugal, não trabalha em Portugal, também não pode fazer a carta convite. Nós vamos falar mais sobre isso mais adiante nesse vídeo. O que importa saber? A carta convite ou o termo de responsabilidade, ele está lá prescrito na lei de estrangeiros, quem pode subscrevê-lo e quais são as condições. Então, dentre essas condições, evidentemente está a possibilidade dessa pessoa que for se responsabilizar por outra, ou melhor, a obrigatoriedade dessa pessoa que for se responsabilizar por outra, ter condições efetivas financeiras de se responsabilizar por quem vem e pelo período que vem. Observe. Se você vai convidar hoje um amigo seu que está no Brasil, falando para quem está aqui em Portugal a residir legalmente, se você vai convidar um amigo seu, um familiar seu que está no Brasil e vai vir esta pessoa para Portugal, não basta que você faça a carta convite, mas que você também tenha condições de manter a estadia dessa pessoa pelo período que ela permanecer aqui no país. E não só isso. Quando você realiza a carta convite, você está se responsabilizando por eventuais custos que o governo português venha a ter no futuro, caso esta pessoa decida não sair de Portugal voluntariamente, ou seja, caso essa pessoa venha, entre aqui como turista e permaneça muito mais do que o período a que ela foi permitido, ou seja, que ela venha, tente, vamos dizer, se legalizar aqui em Portugal, permaneça 6 meses, 10 meses, 1 ano aqui em Portugal, sendo que é mais do que o que foi permitido a ela, e o governo português tem que afastar esta pessoa de Portugal. Quais são esses custos? Os custos com a eventual internação no centro de internação provisória, o custo com policiamento, com escolta, caso seja necessária a escolta para retirar essa pessoa, e também o custo da passagem aérea para retornar essa pessoa ao seu país de origem. Observe que é obrigação do CEF em Portugal fazer uma listagem, fazer um arquivo das cartas convites que são apresentadas tanto nos consulados quanto no momento de ingresso aqui no país. Então, cada vez que você se responsabiliza por um indivíduo que aqui vem, esta informação, ao passar na imigração, por exemplo, fica arquivada num sistema do CEF. E o CEF tem condições de saber sobre os indivíduos que emitiram a carta convite, se estas pessoas emitiram 1, 2, 3, 10, 30 cartas convite, fato que pode inclusive ensejar uma anulação, um impedimento do uso daquela carta convite. Já falamos sobre isso aqui no canal. Se você não viu ainda o vídeo sobre cartas convites sendo anuladas, vá nos nossos vídeos, na nossa playlist sobre carta convite e veja, certo? É muito importante que você veja esse vídeo. O que importa saber? Se a carta convite pode ser anulada, ele não é um documento absoluto. Então, quem está para vir para Portugal e está a depender de uma carta convite, deve saber que vai ser avaliada esta carta convite e, evidentemente, a pessoa que emitiu a carta convite tem que ter condições
financeiras de arcar com a estadia sua aqui, pois senão ela pode ser desconsiderada. E mesmo que você tenha a carta convite, você terá que apresentar ou uma outra pessoa que se responsabilize, ou então os meios de subsistência necessários para o período da sua entrada e para o período que permanecer aqui em Portugal. É muito importante que você observe o seguinte: quando você entra, é que isto vai ser avaliado. Então, isto pode ensejar um impedimento de entrada, o comumente falado barramento no aeroporto, e se você teve a sua entrada impedida no aeroporto, você vai ser retornado ao seu país de origem. Então, estes são alguns dos riscos que existem para quem está confiando numa carta convite para vir a Portugal e não tem outra forma de comprovar meios de subsistência ou formas de se manter aqui em Portugal pelo período da estada. Evidentemente, como já falei em outros vídeos, carta convite é um documento que se dá somente para familiares e amigos em raros casos, perfeito? Existe na internet muitas informações de pessoas que vendem carta convite, essas coisas podem dar problema, porque, como eu acabei de falar, se o CEF mantém uma listagem das cartas convites que foram emitidas, observe, se o indivíduo que emitiu a carta convite não é seu conhecido, não é uma pessoa de confiança, primeiro, ele pode ter emitido para uma dezena de pessoas ou até para uma centena de pessoas, vai saber, e esta informação possivelmente já vai estar no CEF, pode lhe criar problemas. Segundo, que esse indivíduo pode não ter condições financeiras para manter a sua estadia. Então, veja, não basta o indivíduo estar aqui legalmente, ele tem que ter condições evidentes de se manter e de manter a pessoa que ele está convidando. E, para quem emite a carta convite, existe um outro tipo de risco, que é, além do financeiro de arcar com as despesas de remoção daquele que ele convidou, ou seja, a carta convite ele é um título executivo, né? O termo de responsabilidade ele é um título executivo que pode ser utilizado para que o governo português reveja valores dispendidos para afastar alguém do país, mas também pode acabar acarretando em eventuais investigações sobre o auxílio à imigração ilegal. Então, aquele indivíduo, se no momento da entrada dele for detectado que ele não está vindo a Portugal para realmente fazer, por exemplo, turismo, e ele recebeu uma carta convite dizendo que ele viria fazer turismo, quem emitiu a carta convite pode, eventualmente, colocar-se numa situação de fragilidade, uma situação onde terá que explicar por que aquele indivíduo entrou, permaneceu aqui, isso se tinha interesse já em ficar no país, se tinha interesse já, se tinha planos desde o seu país de origem de aqui residir. Então veja, são os pontos legais que tratam sobre a carta convite, existem muitos outros mais, mas basicamente existem riscos também quando se usa a carta convite, não é um documento absoluto, não é um documento como muitas vezes se fala no próprio ambiente da internet, que você tendo uma carta convite é garantida a sua entrada em Portugal. Isto é relativo, isto depende de inúmeros fatores que vão ser analisados no momento da sua entrada. Então, para mais informações como essa, acesse www.diariodacidadania.com. Nós vamos deixar, inclusive, sobre esse assunto lá, as pontuações legais sobre o termo de responsabilidade, para que vocês também possam acompanhar isso. E desejamos a todos muita força e boa sorte. O que você acaba de assistir tem caráter educativo e informativo. Compõe-se de uma avaliação genérica e simplificada. Agora, se você quer saber de fato como as coisas são, você vai ter que ler.